Olá, querido colega, sejam bem-vindos ao canal Integrity. Nós estamos de volta, né? Então agora, nessa temporada, a gente vai gravar para vocês um vídeo por semana, tá? Então toda quarta-feira vai ter vídeo novo aqui no canal. Vou tentar trazer temas importantes para a sua rotina do dia a dia de consultório, só que sempre embasados em evidência científica. Então tentar trazer um pouco de pesquisas, um pouco de artigos científicos, literatura mesmo, e tentar trazer essas informações de uma forma que você possa, de fato, aplicar dentro do seu consultório, deixando, primeiro, seus pacientes felizes, mais saudáveis e, consequentemente, também melhorando a sua rentabilidade clínica. Tudo bem? Então, esse é o nosso objetivo geral aqui do nosso canal. Nos acompanhem em toda quarta-feira. E o tema de hoje vai ser a litose, tá? A abordagem clínica da litose. A litose é um grande tabu, muita gente não conversa sobre a litose. No entanto, vocês vão ver, até de acordo com as referências, que cerca de 30% da população apresenta esse tipo de problema, tá? E se você souber tratar de uma maneira gentil, agradável, que o paciente goste, a tendência é que o seu paciente ele queira fazer outros tratamentos com você. Tudo bem? Então, eu vou fazer uma rápida explicação de como funciona a litose e trazer para você novidades, novos produtos, como que a gente faz aqui no nosso consultório para prevenir, para tratar a litose. Tudo bem? Bom, em todo o curso de graduação, a gente tem uma aula específica de halitose. Nós como dentistas, a gente conhece como que é formado o mau hálito, né? Esse odor que sai da boca. E ele é formado, a gente sabe, a gente dentista, a gente sabe que principalmente o mau hálito é causado por patologias da boca, né? Então, principalmente por bactérias anaeróbias. Então, a fermentação que essas bactérias causam, né, principalmente bactérias gram-negativas, causam um odor bastante desagradável, tudo bem? Então, quando a gente olha aqui uma saburra lingual, a gente vê aqui um acúmulo de biofilme, né, de longa data, extremamente organizado, que pega todos os carboidratos, todos os restos de alimentação e fermentam. Isso, de fato, provoca um odor muito desagradável, tudo bem? Então, essa é uma das principais causas de halitose. A segunda, que acontece muito também na boca, é a degradação de tecidos. Ora, se a gente... Nossa boca, nosso epitélio, ele vai descamando, conforme a gente vai falando, conforme a gente vai conversando, ele simplesmente vai descamando. E essas células que se descamam, elas podem também se acumular no dorso da língua e em toda a superfície dos dentes, da gengiva, da boca do paciente. E se elas não forem removidas, elas podem entrar em seu estado de necrose natural, também gerando odores bastante desagradáveis, tá certo? Então essas são as duas principais vias e são vias fisiológicas, tá? Então, acúmulo de biofilme e descamação de células são características fisiológicas que todo mundo apresenta. Então, por isso que quando você dorme, diminui a secreção de saliva, você tem um acúmulo durante a noite dessa célula descamando, você tem uma organização melhor desse biofilme, uma redução do fluxo salivar, que tende a eliminar essas bactérias e tende a remover essas células necróticas. Como você não tem esse fluxo salivar, elas se acumulam um pouco mais, por isso que fisiologicamente, a grande maioria da população, né, segundo a Olinda Tarsia, né, então essa referência aqui, a Olinda, ela é uma das maiores pesquisadoras do Brasil, talvez do mundo em termos de halitose, e nessa referência ela diz, acredita-se que 98% da população apresente algum tipo de halitose ao amanhecer, tá? Então isso é normal, isso é fisiológico. Agora o que é patológico? Então, por exemplo, vocês conseguem ver aqui nessa segunda figura, um paciente com doença periodontal, né? Então, inflamação grave dos tecidos gengivais. Ora, se a gente tem uma inflamação, né? Vocês sabem que doença periodontal, ela também está associada com bastante bactéria gram-negativa, anaeróbio, e aí, o que pode acontecer? Conforme esse paciente vai ingerindo alimentos, vai se criando, né, esse ambiente onde ocorre a fermentação, formação desses odores, né? Então principalmente compostos à base de sulfeto vão causar esse odor desagradável e o paciente acaba também desenvolvendo a litose tanto pelo acúmulo de biofilme, de bactéria, quanto pela necrose dos tecidos, né? Então esse tecido gengival está constantemente sendo agredido, sangramento gengival, putrefação, então isso de fato é uma causa patológica de halitose.
Tá? Então, dentro da odontologia, né, entre fisiológico e patológico, a gente tem muito. Tá? Então, não só doença periodontal, mas também lesões cariosas, lesões endodônticas, tudo isso gera um hálito desagradável para o seu paciente. Tudo isso pode gerar um hálito desagradável. Tudo bem? A grande maioria, vocês dentistas sabem que a grande maioria das causas de mau hálito estão concentradas na boca, né? A porcentagem de mau hálito que é causada de origem sistêmica, ela é muito menor. Dentre elas, vale a pena citar, né? Então, hoje, a baixa glicemia, ela apresenta-se mais frequente, né? Então, um paciente que tem, por exemplo, diabetes, né, ele apresenta um baixo índice glicêmico, ele pode gerar esse hálito cetônico, né, então, por decorrência da degradação de gordura, né, quando o paciente não tem açúcar no sangue, ele vai degradar gordura, e essa gordura degradada, ela pode gerar um hálito um pouco cetônico, um pouco desagradável. E eu coloquei aqui logo em cima também baixa glicemia, porque hoje está cada vez mais frequente a utilização de dietas restritivas de carboidrato, né, o pessoal chama de low carb. Isso também gera o consumo ou a degradação de gorduras, tá certo? E isso também pode gerar um hálito desagradável para o seu paciente, tá certo? Então, dietas restritivas, exercícios físicos também, né? Então, no momento que você está consumindo todo o açúcar e você começa a consumir gordura, você também pode ter, né? O pessoal que está fazendo dietas de emagrecimento, você pode sim ter a litose, não tem problema, não é para deixar de fazer exercício só por causa da litose, pelo contrário, continue se exercitando. No entanto, existem maneiras de tratar essa litose também. Certo? Existem alterações sistêmicas que podem sim causar a litose, né? Então, alterações de estômago, esôfago, faringe, até pulmonares também podem acontecer, embora num grau muito reduzido em termos de porcentagem pode acontecer. E daí a importância da gente tratar também como dentistas, né? Porque quando a gente elimina as características bacterianas, degradação de tecido, remove todas as causas da boca do paciente, se ele continua com a litose, pode ser que ele tenha algum outro comprometimento sistêmico, tá? Então também vale a pena a gente tratar por conta desse detalhe, tá certo? E lógico, a alimentação e tabagismo também são fatores que podem desencadear um mau hálito no seu paciente, tá? Então essas são as principais causas. Mais importante do que as causas é a gente entender a prevalência. E a prevalência da litose, ela assusta muito, né? Então tem um estudo, eu gosto de trazer pesquisas para vocês assim altamente relevantes. Então aqui eu trouxe uma revisão sistemática com meta-análise que dentro da pirâmide das evidências científicas, ela se encontra no topo de nível de evidência científica, tá certo? Não existe, hoje quando você vai procurar alguma informação na literatura, você busca primeiro a revisão sistemática, se é que ela existe, né? Em várias áreas ela não existe, mas aqui, em relação à litose, a gente encontrou uma revisão sistemática e nessa revisão, eles tentaram estimar a prevalência de halitose na população. E de acordo com a estimativa deles, a prevalência, ela ocorre, olha aqui embaixo, em 31,8% da população. Gente, 31% é 1/3 da população. Tá? 1/3 dos seus pacientes provavelmente sofre de halitose. Tá? Tem alguma característica lá que prejudica, inclusive até as suas interações sociais, né? Lembrando que a litose, o mau hálito, ela prejudica de fato a qualidade de vida, né? Tem vários estudos que também demonstram essa informação. Então, se a halitose é um problema cotidiano na vida da população e se a grande causa da halitose está relacionada com a odontologia, nós, dentistas, precisamos dar uma atenção a isso, tá certo? E no mundo capitalista, a gente também recebe retorno, porque se a gente não receber retorno, a gente também não trata, né? Então fica aquela coisa. Não, eu vou tentar mostrar para vocês uma maneira em que é possível ter um pouco de rentabilidade, no entanto, com foco no paciente, tentar trazer para ele o máximo, né, de experiência de saúde bucal possível. Então esse é o nosso enfoque, é isso que a gente quer fazer, tudo bem? E só que antes de eu falar um pouco mais sobre os tratamentos, como que a gente vai tratar a halitose propriamente dita, eu preciso comentar um pouquinho como que funciona a percepção do odor por parte do ser humano, né? Porque, na verdade, o ser humano ele é classificado
como micro-olfativo, né? Na verdade, o ser humano ele não tem uma habilidade olfativa tão forte assim como outros animais, tá certo? No entanto, a gente consegue captar sim alguns odores e esses odores eles podem incomodar, tudo bem? Uma característica importante do olfato humano é que a gente não percebe odores simultaneamente, tá certo? É difícil você sentir cheiro de duas coisas ao mesmo tempo. Normalmente você sente o cheiro, sente o odor de uma coisa e você presta atenção naquilo e depois em outra coisa e depois em outra coisa, tá certo? Então, por conta dessa característica humana, é possível a gente mascarar odores. Então, por exemplo, você vai num banheiro que está não tá com um odor agradável, e se você passa ali um desinfetante com cheiro, né, não é que o cheiro do banheiro sumiu, não é isso, mas é que o odor do seu desinfetante que é mais forte, ele vai superar aquele outro odor. Então, por isso que as suas narinas deixam de sentir o odor ruim e passam a sentir o cheiro bom, tá? O mesmo vale para a utilização, por exemplo, de chicletes, né? Então, a pessoa que tem mau hálito, se ela vai lá, masca um chiclete, escova os dentes com a pasta que tem menta, que tem um cheiro agradável, um odor agradável, de fato, esse odor mais forte, ele supera o mais fraco. E aí passa, lógico, de maneira momentânea, mas passa o mau odor que está saindo da boca do seu paciente, tudo bem? Então, existe essa característica nas narinas do ser humano. Uma outra característica importante, que vale a pena da gente citar, é adaptação por tolerância, né? Conforme, na verdade, depois de 1 minuto que você está sentindo o mesmo odor, ele desaparece, você deixa de sentir. Não é que ele desaparece, você deixa de sentir. Então, por exemplo, você vai lá e passa o perfume, no momento que você passa o perfume, você sente o cheiro agradável daquele perfume. No entanto, 1 minuto depois, o seu nariz, deixa de sentir aquele cheiro. E por mais que você vá para algum outro ambiente em que as pessoas falam, nossa, que cheiro gostoso, que perfume gostoso que você tem, você mesmo parou de sentir o cheiro e eventualmente você pode até achar que você não passa, né? Então por isso que tem muita gente que passa muito perfume, porque rapidamente deixa de sentir o cheiro, tudo bem? Essa explicação, essa adaptação por tolerância, também explica o fato de que pessoas que têm halitose, elas não sabem que têm halitose, tá certo? Por quê? Eles podem eventualmente até sentir o cheiro da boca, hora que assopram e aí esse cheiro fica mais concentrado, o seu odor fica mais concentrado e elas lembram, falam, nossa, eu acho que eu estou com halitose. Porém, depois de 1 minuto, mesmo o mau hálito estando tão próximo das nossas células olfativas, o paciente deixa de sentir. Então é por isso que tem tanta gente, 30% da população, tem tanta gente que tem halitose, muitas vezes não sabe. Por quê? Porque o nosso olfato, ele faz essa adaptação por tolerância, tudo bem? Então essa é uma característica humana e por isso que é tão importante você cuidar dos seus pacientes, né? Mesmo que ele não esteja nos 30%, ele pode ter ali seu mau hálito matinal, né, fisiológico, e eventualmente ele pode se incomodar outras pessoas. Então por isso que é tão importante a gente cuidar desses nossos pacientes, tudo bem? Então, dito isso, principais etiologias. Lógico, daria para aprofundar muito mais em relação às etiologias, mas o objetivo é fazer um vídeo bastante curto aqui que você possa captar essa informação e depois executar dentro do seu consultório, tá? Eu vou deixar referências aqui para quem quiser estudar um pouco mais, né, quer se tornar um especialista em halitose, por favor, né, vá buscar conhecimento, né, vá buscar literatura, eu vou trazer algumas aqui, a partir delas você consegue buscar muito mais, tudo bem? Bom, em relação ao tratamento da halitose, muita gente utiliza aí suas balas, chiclete, né, para tentar mascarar esse cheiro. E de fato funciona, certo? Então, como eu falei, né, aqui no slide anterior, a gente não percebe odores simultaneamente. Então, quando você masca um chiclete, quando você chupa uma bala de menta, de fato você consegue mascarar. Entre esses dois exemplos que eu trouxe para vocês aqui, deem preferência para materiais que não têm açúcar na composição. Por quê? O açúcar, né, por exemplo, presente no house, ele vai ser consumido pelas bactérias rapidamente e o hálito do seu paciente, ao invés de melhorar, depois de algum tempo ele pode piorar, tá certo? Então, no caso de uma recomendação clínica, eu indicaria
chicletes ou materiais que não apresentam glicose na composição. Assim você não tem essa degradação do açúcar, não tem a fermentação e não tem a produção dos maus odores, tá certo? Então essa é uma orientação que você pode passar para o seu paciente, é interessante, né? Depois eu vou explicar direitinho como que você pode passar esse tipo de orientação, tudo bem? O segundo tratamento, que é assim extremamente importante, é a higienização, cuidado bucal, autocuidado. Então passar fio dental e escovar dentes, sem dúvida, é o método preventivo mais eficiente e que a grande maioria da população já adota. No entanto, uma coisa que pouca porcentagem da população tem adotado é a limpeza da língua, né? Então a utilização de raspadores de língua. O pessoal utiliza muito a própria escova para escovar a língua, isso até produz um resultado eficiente. No entanto, a utilização de raspador de língua, ela de fato promove uma limpeza muito mais acentuada daquela saburra que eu mostrei para vocês aqui. Ó. Então, uma saburra dessa, bem organizada, com escova de dente, você não necessariamente consegue remover. Agora, com um raspador de língua, você vê literalmente a língua do paciente sendo limpa, né? Então, de fato, proporciona resultados melhores. E aqui, já vou sugerir para vocês que é uma das áreas onde a gente pode atuar, né? Muitos pacientes que não conhecem o raspador de língua, você pode mostrar para ele, né? Você pode ensinar esse paciente como cuidar da sua higiene bucal, como desorganizar aquele biofilme, remover aquelas células necróticas que se acumulam na língua e, consequentemente, o seu paciente vai ter um hálito mais agradável também. Tá certo? Então, o raspador de língua é uma característica importante, é uma dos mais importantes que eu gostaria de citar aqui para vocês nesse vídeo. Tudo bem? Outra característica, outro tipo de tratamento que você pode utilizar é a utilização de enxaguantes bucais. Temos vários tipos, várias marcas comerciais e eu queria alertar algumas coisas para vocês, né, e também trazer algumas novidades. Existem alguns enxaguantes bucais que apresentam álcool na composição, etanol, tá? Com a intenção, lógico, de matar a bactéria. No entanto, o próprio etanol ele já tem um odor desagradável, né? Então até a utilização de bebidas alcoólicas também proporciona esse mau odor, então você pode ter um problema relacionado ao álcool. O álcool ele também pode ser indutor de lesões malignas, tá certo? Então você pode ter um potencial carcinogênico aí em relação ao álcool, mas principalmente o álcool ele vai desidratar a boca do paciente e essa desidratação, redução do fluxo salivar, pode até comprometer o hálito do seu paciente, tá certo? Então, com álcool eu não indicaria. Um outro tipo de enxaguante bucal que é muito utilizado, principalmente em tratamentos periodontais, é a clorexidina, tá? Então, o tratamento com clorexidina, ele apresenta resultados extremamente satisfatórios, assim, realmente muito bons em questão de matar a bactéria e higienizar a boca. Tá certo? Você tem uma redução bacteriana padrão ouro, tá? É o melhor tipo de redução bacteriana que você pode ter, tá certo? No entanto, a utilização constante da clorexidina, ela não é indicada, tudo bem? Primeiro, porque ela pode alterar o paladar do seu paciente, então de fato já existem várias referências que mostram que a clorexidina altera a capacidade gustativa do seu paciente, então você tem o paciente não consegue sentir o gosto dos alimentos de forma adequada, então existe essa alteração. Existe também a característica de alteração de cor dos dentes em utilização prolongada da clorexidina, então também deve ser evitado por conta de alteração de cor dentária e pode até inclusive aumentar a deposição de tártaro, de cálculo nos dentes do paciente, tá certo? Então, Perogard, né, a clorexidina, de fato é um excelente antimicrobiano, antibactericida, no entanto, sua utilização prolongada ela não deve ser recomendada, tudo bem? E agora, o que eu aprendi recentemente, né, até recebi algumas amostras aqui, é do Odomed Pro. O Odomed Pro ele é um dióxido de cloro estabilizado e toda vez que a gente recebe algum produto, né, ou vem um fabricante, traz um produto para a gente conhecer um pouco mais, para a gente experimentar e dar aos pacientes, eu gosto de, além de experimentar o produto e ver se assim, ele é satisfatório, tem um sabor agradável, eu gosto também de buscar evidências científicas para ver se dióxido de cloro não faz mal e se realmente funciona, né? E até optei por falar de halitose por causa disso. Quando eu fui fazer a minha busca
científica em relação ao dióxido de cloro, eu observei resultados extremamente satisfatórios, certo? Então, por exemplo, nesse resultado, aqui é um estudo clínico randomizado, double blind. Então, em termos de evidência científica, temos lá, né, em primeiro nível, a revisão sistemática, e em segundo lugar, os ensaios clínicos randomizados controlados, né, então, como esse daqui. Inclusive, a revisão sistemática ela é baseada somente em estudos clínicos controlados, certo? E um desses estudos clínicos que eu trouxe para vocês aqui mostrou o potencial do dióxido de cloro de reduzir a formação de sulfetos, né? Então, substâncias que apresentam sulfeto na composição. Então, é possível, com alguns equipamentos, você conseguir captar o odor do paciente e mensurar isso de forma quantitativa, tudo bem? E o que eles fizeram? Eles testaram, né, então, o dióxido de cloro. Tá? Então, aqui é o experimental group, é o bochecho que eles fizeram com o dióxido de cloro, e no grupo controle é um placebo, né? Basicamente o paciente bochechou lá com água, né? Então sem nenhum tipo de medicamento. Então aqui o mouth risk é o tempo, tá certo? É o momento, esse é o momento que fez o bochecho. Então, a hora que faz o bochecho, percebam que mesmo no placebo, olha como a quantidade de agentes que causam os maus odores, eles diminuem, porque você está removendo isso da boca, então de fato já ocorre uma diminuição. No entanto, quando você utiliza imediatamente o dióxido de cloro, você tem uma redução ainda mais drástica. E o que é o mais legal, né? Conforme vai passando o tempo, tá? Que é o tempo em minutos, né? Então aqui, depois de quase 4 horas, a gente percebe um aumento da formação desses maus odores, da halitose do paciente no consumo do placebo. No entanto, com a utilização de dióxido de cloro, de fato, esse material ele consegue eliminar bactérias, ele consegue inclusive capturar esses maus odores, e você tem uma redução bastante significativa da quantidade de materiais, né? Aqui é o metilmercaptano, né? Então, de odores que são formados na boca do paciente. De fato, o que as pesquisas mostram é que esse produto, né, o dióxido de cloro, ele é capaz sim de reduzir drasticamente a halitose do seu paciente, e vale a pena de você estudar, de você de repente considerar incorporar esse tipo de produto dentro do seu consultório, tudo bem? Então essa é a minha sugestão, tá certo? Claro, dentre os tratamentos da halitose, né? Então você tem aqui mascar chiclete, imediatamente vai proporcionar ali uma melhora, né? Higienização oral para fazer em casa, utilização de enxaguantes bucais que você pode incorporar na sua clínica, tá certo? Mas principalmente, pessoal, tratamento odontológico, né? Se o paciente tem uma doença periodontal, se tem lesões de cara, endodontia, dentes inviáveis, tem que tratar, remover, extrair, fazer exodontia daqueles dentes, tratamento endodôntico, raspagem, limpeza, fazer um tratamento constante, de preferência um tratamento preventivo, né? A gente ensina aqui nos nossos cursos a fazer um tratamento preventivo para o paciente, né? Então a cada 4, 6 meses o paciente volta para o consultório e faz uma prevenção, faz uma limpeza, com a intenção sempre de manter a boca limpa. Tudo bem? Sempre evitando a progressão da doença periodontal. Então, daí a importância de todo o tratamento odontológico, e quem faz o nosso curso, eventualmente no próximo vídeo eu posso explicar para vocês como que o tratamento preventivo pode trazer muita lucratividade para o seu consultório também, tá bom? E feito tudo isso, né, então cuidando perfeitinho da boca do seu paciente, se mesmo assim ele ainda continua apresentando halitose, ora, vale a pena começar a investigar causas de origem sistêmica, tudo bem? Então pode ser que o paciente tenha algum tipo de necrose no estômago, alguma alteração intestinal. É importante que depois de você fazer os seus tratamentos e verificando que o paciente ainda está desconfortável, encaminha ele para o médico para fazer mais exames e eventualmente encontrar algum outro tipo de problema que esse paciente esteja tendo, tudo bem? Então, essa é a minha sequência de tratamento e a sugestão, né, sugestão clínica que eu passo para vocês, né, é isso daqui, ó. Então, eventualmente, como que você poderia inserir na clínica, né, inserir no seu consultório? Poxa, o paciente fez o tratamento com você, né, tratamento completo, fez as restaurações, fez tratamento periodontal, enfim, se tratou
com você, você vai simplesmente mandar ele embora, vai dispensar e falar assim, ó, volta daqui 6 meses para a gente fazer prevenção. Não vai adiantar. Então, o que a gente recomenda é que você tenta vender um programa de prevenção para ele estar sempre voltando, e você pode estimular essa venda, ou você pode dar de presente, dar de brinde para esse paciente, né, fazer aquela chamada experiência de saída, né, a surpresa, algo que não estava no combinado e você gerar mais valor para o seu paciente. Você pode fazer com isso, com um raspador de língua, por exemplo, esse daqui, eu vou mostrar o meu para vocês, ó. A gente faz a utilização, a gente dá de presente esse raspador de língua, tem até o nominho nosso aqui, ó, dá para você colocar o nome de vocês, né, até para você fazer uma propaganda, tá? É um raspador de língua, e você pode também utilizar, né, ou um enxaguante bucal, né, então como esse aqui, que a gente recebeu da Odomed, inclusive queria agradecer aí o Adriano, e toda a parceria com a KG, né? Eles sempre mandam novos produtos, as novidades para a gente conhecer, né? E poder, eventualmente até utilizar e indicar. E como me chamou muito a atenção, né, desses produtos, então por isso que eu resolvi montar uma aula sobre a litose para vocês. Aqui um outro que, olha, uma sugestão bem bacana, é a utilização do spray. Então esse spray que dá para levar na bolsa, então você ajuda o seu paciente a ter um hálito melhor, né, reduzir a halitose, o paciente vai gostar, né, de receber esses produtos, vai gostar de utilizar, e ele tendo bons resultados, ele vai comentar com outras pessoas, vai trazer outros pacientes para você, tá certo? Então é mais uma coisinha que você pode incorporar na sua rotina clínica para trazer benefícios para o seu paciente e consequentemente para você também, tudo bem? Então era essa a informação que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem. Me digam aí nos comentários se vocês já têm algum protocolo incorporado na clínica para tratamento de halitose, para como que você pode gerar valor para o seu paciente em relação a esse aspecto, né? Já que 31,8% da população pode ter um problema como esse, por que não você ajudar? Tá certo? Então me digam aí nos comentários, se vocês gostaram também, né, desse formato, digam aí também nos comentários, curtam o vídeo, e assim a gente vai entendendo, né, a melhor maneira de passar conteúdo para vocês, tá certo? Aqui deixei algumas referências que nós utilizamos, vou deixar também ali na descrição do vídeo, e é isso, tá? Agradeço a atenção de vocês e nos vemos aí na próxima quarta-feira para um novo vídeo. Até mais, pessoal!